Diz assim a palavra do Senhor. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: Eu vi a Satanás caindo dos céus como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre tudo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhe causa dano. No entanto, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Amados, não podemos perder o foco do céu. Tudo é interessante, tudo é importante, mas a pergunta é: o que é que tem alegrado o teu coração? O que é que tem alegrado o teu coração? Talvez o que tenha alegrado o teu coração, eu não sei, seja bens materiais, conquistas palpáveis, coisas que você pode comprar. É errado você se alegrar com as conquistas materiais. Não é errado, não é pecado. Mas uma coisa eu posso dizer: não percam o foco do céu. Não percam o foco do céu. Jesus, ele diz: os discípulos, eles saíram de 2 em 2, foram evangelizar, foram pregar, e na volta, quando eles voltaram alegres, dizendo: olha aí, Senhor, os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus disse para eles: eu vos dei autoridade, vocês podem pisar cobras e escorpiões, todo o projeto do inimigo vocês podem destruir, mas não percam o foco do céu. Não se alegrem com isso. Não percam o foco do céu. Hoje nós estamos vendo, irmãos, aonde pessoas elas se envaidecem porque elas pregam eloquentemente. Pessoas que deixam descer o coração porque orou e alguém ficou bom de algum problema. Pessoas que fizeram imposição de mãos e expulsaram demônios. Mas também tem pessoas que esquecem que tudo isso é feito em nome de Jesus. Sem o nome de Jesus, nada disso é feito. Demônio não sai em nome de fulano ou beltrano. Doença não sai, não cura em nome de fulano ou beltrano. Tudo tem que ser em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade tem que ser dada a Deus, em nome de Jesus. Por isso, irmão, a nossa alegria é o céu. O nosso foco é o céu. Sabe, às vezes se prega muito prosperidade. Uma pessoa veio da minha casa ontem, pessoa de uma igreja grande aqui, renomada, eu não vou citar nomes por questão de ética, mas veio na minha casa ontem e disse: pastor, grave as suas pregações e manda para mim, por favor, porque eu tenho saudade das suas pregações, porque as pessoas estão com fome, com sede da palavra nua e crua. O que é que tem alegrado o teu coração? Quantas vezes durante o dia você pensa no céu? Quantas vezes durante o dia você para pensar: oh Deus, eu quero ir para o céu, me ajuda, o que é que pode me tirar da tua presença, Senhor? Quantas vezes?
Mateus capítulo 7, que naquele dia, muitos ouvindo o nome de Jesus e vão dizer assim: Senhor, eu curei em teu nome. Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Eu preguei em teu nome. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque o coração, o propósito é outro. Às vezes a pessoa prega, cura, em nome de Jesus, mas não dá o foco no céu. Não perca o foco do céu. Não deixa nada tirar você do foco do céu. Não deixa as picuinhas, não deixa as coisas, não deixa nada tirar você do foco do céu. Não perca o foco do céu. Estão perdendo o foco do céu. Jesus está voltando, Jesus está às portas. O maior interesse, o maior propósito de Deus não é que eu esteja aqui pregando, esse não é o maior. Isso aqui Deus ele pode me usar como Ele quer, como Ele pode usar qualquer outra pessoa também, mas o maior propósito de Deus é eu estar no céu. É o maior propósito de Deus, é você estar no céu. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos estejam no céu. Não perca o foco do céu. Não perca o foco da santidade, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Não perca o foco dos puros de coração, porque eles verão a Deus. Não perca o foco do céu, irmãos. Vamos trabalhar, ter uma vida trabalhar. Se Deus te der casa boa, você vai ter. Se Deus te der carro, você vai ter. Se der casa na praia, fazenda, sei lá o que, você vai ter. Mas não perca o foco do céu. Lembre-se que um dia tudo isso aqui vai ficar. Eu posso até usufruir de tudo isso, mas eu não posso perder o foco do céu. Não posso. Não perca o foco do céu. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Jesus está às portas. E eu vejo uma igreja que ainda dorme. Não é essa, não, irmão. Eu falo uma igreja no contexto mundial. A igreja precisa ser despertada. A igreja está dormindo. A igreja está dormindo. A igreja precisa ser despertada. Não vai existir uma igreja avivada sem antes ter uma igreja despertada. A igreja precisa despertar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não perca o foco do céu. Alegrai-vos. Alegrai-vos, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Não importa o que você passa, porque tudo que nós passamos aqui na terra, irmão, é temporário. Um dia vai acabar. Agora o céu é eterno. Por isso, temos que estar vigilantes. Temos que estar vigilantes, não podemos perder tempo. Não podemos mais brincar de ser crente. Não podemos mais, sabe? Não temos mais tempo para isso. O tempo é curto. O anticristo já existe. Ele já está trabalhando, ele já está operando. Ele só não se manifestou ainda porque a igreja de Deus está na terra. Porque a palavra do Senhor diz que ainda tem que impede a manifestação dele. A igreja do Senhor. Isso é um fato, isso aqui está escrito, não é palavra minha. Não é palavra minha. Precisamos estar mais atentos, mais vigilantes com as coisas. Não perca o foco do céu. O que nós, se alguém chega para você e pergunta assim: quanto você pagaria para ir para o céu? Você vai dizer: eu pagaria milhões se eu tivesse. Eu pagaria, não importa, não tenho dinheiro. Eu pagaria, eu daria toda a minha fortuna para ir para o céu. Mas às vezes Deus está te pedindo tão pouco. Deus está te pedindo simplesmente adoração. Ele não está pedindo tua casa, teu carro, teus milhões. Ele só quer que você o adore. Ele só está pedindo que você o adore em espírito e em verdade. Ele só quer que você verdadeiramente adore com amor. Ele só quer que você viva uma vida de santidade. Ele quer que você viva uma vida de coração puro. Ele quer que você o adore. É tão pouco, irmão.
Precisamos estar atentos. Precisamos começar a entender o propósito de Deus. Para que foi que Ele nos chamou? Para quê? Para que Ele nos chamou? Nós somos discípulos. Às vezes, irmão, nós dizemos: eu sou crente. Aprenda alguma coisa. Queira ser discípulo. Queira ser discípulo de Jesus. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Você está em Lucas, só vai voltar um pouquinho. Mateus, capítulo 5. Aleluia, Deus. Glória te damos, Senhor. Não perca o foco no céu. Aleluia. Glórias nós te damos. Mateus capítulo 5, versículo 13. Que diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser em si, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. E é isso, pastor. Eu vou explicar para você. Naquele tempo, quando Jesus pregou isso aqui é a pregação de Jesus. Quando ele pregou isso aqui, o Herodes, na sua época, uma cidade por nome de Magdala, próxima da Galileia, existia muito sal naquela cidade. Porém, Herodes mandava trazer o sal, porque Herodes vendia esse sal. Porém, no embale do carro de boi que se transportava esse sal, alguns sacos de sal caía e se misturava com a terra. Quem bota sal misturado com terra na comida? Ninguém bota. Se o sal cair na terra daquela dali, eu tenho convicção que ninguém vai pegar o sal para botar na comida. Verdade, irmãos? Então a mesma coisa. Jesus está dizendo: se vocês se misturarem com o mundo, para nada presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Só presta se for puro. Se não for puro, não presta. O sal, ele só vai dar o sabor, ele só dá o sabor se for puro. Se cair, se misturar, para nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Para nada presta. É nesse sentido que Jesus está dizendo: se o sal se misturar, para nada presta. Porque não presta para ser usado, perdeu o sabor. Mas ele diz que nós somos o sal da terra. Presta bem atenção, igreja. Você é sal. Ele não está dizendo que sou eu, somente eu. Ele está dizendo vós. Ele está dizendo a igreja. A igreja é o sal da terra. Mas esse sal só vai ter sabor se for puro. Irmão, quando você vai na churrascaria, presta bem atenção. Você vai na churrascaria, você come uma carne, churrasco, aproveitando, o dia que você quiser ir para a churrascaria, pode me convidar, não que eu esteja me convidando, porque eu amo da educação, isso é falta de educação, é que se convidar, mas é só para acompanhar os irmãos. Na hora que você for, pode me convidar, não tem problema. Mas olha bem, irmão, você vai na churrascaria. Chega na churrascaria, você come uma excelente carne. Uma comida excelente. Quando você sai da churrascaria, você vai falar para os irmãos, para a sua família, seus filhos. Você vai dizer o quê? Que carne maravilhosa. Comi uma excelente carne. Comi uma comida muito boa, não é verdade, irmão? Não é assim que você fala? Agora presta bem atenção. Se você chegar nessa churrascaria e você comer essa carne e ela tiver sem um pingo de sal, você vai dizer o quê? Misericórdia, não tinha sal. A carne não prestou porque não tinha sal. Não é verdade como você vai falar? Se ela tiver sal demais, a tua pressão, aqueles que têm problema de pressão eleva,
lá em Colossenses, no capítulo 4, no verso 6. A palavra do Senhor vai dizer que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Vamos lá em Colossenses, amados. Colossenses é lá, mais limpo no final da Bíblia, depois de Efésios, Filipenses, Colossenses. Efésios, Filipenses, Colossenses. Para não ficar nas minhas palavras. Colossenses capítulo 4, verso 6. Colossenses 4, 6. Ele diz assim: Colossenses 4, 6. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com quê? Com sal, para que saiba como deve responder a cada um. Temperada com sal, porque tem a medida certa. Às vezes, irmão, nossas palavras, quando ela é salgada, prejudica pessoas. Talvez a pressão de alguém um dia já subiu, porque a minha palavra foi muito salgada. Se ela é insossa, sem sal, não surte efeito, não tem sabor, a pessoa sai dali, sabe, dizendo: não entendi nada, o que me falaram mesmo ali? Não consegui entender nada, não tem sabor. Se ela foi salgada demais, a pressão eleva. Às vezes temos até problemas com pessoas, porque a nossa palavra é salgada. Por isso temos que vigiar para a nossa palavra ter um sabor exato, a medida certa, do sal na comida. Ele está dizendo que nós somos o sal, nós temos que dar sabor à vida de outras pessoas, nós temos que saber como falar, temos que ter o momento exato, o temperamento de falar. Precisamos começar a entender isso, né? Foi para isso que ele nos chamou. Tem gente que diz: é porque aquela pessoa, pastor, ela não aguenta a verdade. Talvez a verdade que você falou foi no temperamento, foi muito salgado. A pessoa não aguenta, às vezes tem problema de pressão alta, e você falou uma verdade muito salgada, ele levou a pressão da pessoa. Cuidado. Cuidado, não eleve o sal. É a medida exata, você tem que saber a medida exata da palavra, a medida certa do sal. Aqui eu agradeço muito a Deus, porque aqui quase todas essas mulheres que estão aqui são cozinheiras. Quase todas essas mulheres aqui são cozinheiras e cozinheiras muito boas, são boas cozinheiras. E quando eu falo de sal, bem entende vocês do que eu estou falando, que vocês vão experimentando até o sal estar no ponto correto. Verdade? Não é assim que funciona? Qualquer coisa que você vai cozinhar, você vai experimentando o sal para que até o sal estar no ponto, na medida correta. Isso é nossa vida espiritual, é a forma que nós temos que falar com as pessoas, é nossas atitudes, tem que ser na medida correta, tem que ser no ponto certo da coisa. Lá em Levíticos capítulo 2, Levíticos lá no começo da Bíblia, terceiro livro, Gênesis, Êxodo, Levíticos 2:13. Levíticos 2:13. Glória a Deus. Levítico 2:13. Ele diz assim, irmãos: temperem com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas você aplicará sal. Presta bem atenção, irmão. Todas as suas ofertas têm que ter sal. Sal da aliança do Senhor teu Deus. Sal, o sal ele conserva, o sal ele preserva, o sal você bota. Antigamente o povo, até hoje
apesar que hoje roça está mais moderna, tem mais muita geladeira, mas antigamente as pessoas que compravam carne, elas conservavam aquela carne com quê? Sal. Passava 8 dias, de uma semana a outra, não ficava ruim, porque era conservada no sal. Aqui a oferta é conservada com sal. Ele diz: todas as suas ofertas têm que ter sal. Sal tem que ter sal para conservar. As nossas vidas também têm que ter sal. Lá em Marcos ele diz: tenha sal em si mesmo. Tenha sal em si mesmo. Marcos capítulo, para encerrar, Marcos capítulo 9. Marcos 9, olha Marcos. Aqui Marcos 9, 50. Marcos 9. Marcos 9, 50. Não me esqueça. Não perca o foco do céu. Você é salvo na medida exata. Ele diz assim, ó, Marcos 9, 50. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurará o sabor? Tenha sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Tenha sal em vocês mesmos. O que é isso, pastor? É a palavra temperada com sal. É a atitude na medida exata. Tenha sal em você mesmo. Paz uns com os outros. Você é o sal. Cuidado na medida do sal. Quando você vai no médico de coração, a primeira coisa que ele faz para você é o quê? Você come sal. Cuidado com o sal. Por quê? Porque não pode ser exagerado. Às vezes as nossas palavras são salgadas porque falamos o que queremos, porque infelizmente nós falamos o que achamos que devemos falar. Às vezes nossas atitudes são salgadas porque agimos da forma que queremos agir. Às vezes você ensoça demais, você não se envolve com as coisas de Deus, você não consegue dar glória a Deus e aleluia, não se arranca de você o aplauso para Jesus, não consegue se arrancar, é sem sal, é frio. Mas o sal na temperatura certa. Observe, o irmão dá glória a Deus, aleluia, o irmão fala em línguas, o irmão se envolve, ele fica cheio, porque ele está na temperatura certa, no sabor exato do Espírito Santo de Deus. É no sabor exato do Espírito Santo de Deus. Sabe, irmão, às vezes somos insonsos demais, não conseguimos dar glória a Deus, não conseguimos exaltar, engrandecer o nome do Senhor. Somos insonsos, às vezes somos salgados demais, o momento não é adequado, mas queremos. Sal é o sabor exato, é o momento exato, é a comida da churrascaria. Sabe? Você não está, lembre-se disso, você é sal. Sal não está para ser elogiado. O sal, quando ele é elogiado, é melhor. O sal não é elogiado, o sal é criticado. Verdade, irmão? Está salgado demais. Está sem sal, então ele não é elogiado, ele é criticado. Porque quando o sal está na medida certa, elogiado é a carne, a comida, a feijoada, é o mocotó, o sal não é elogiado. Ei, é a mesma coisa! Alegrei-vos pelo teu nome ser escrito no céu, não pelo que você pode ser usado. Sal não é elogiado.
feijoada deliciosa. Cadê o sal? Cadê o sal? Cadê o elogio do sal? Tem? Fez, ai, que arroz maravilhoso, que macarronada deliciosa. O sal não é elogiado. Lembre-se disso. Você não está para ser elogiado, você é salvo. Deixa o elogio para Jesus. Deixa a palavra elogiando a palavra. Ei, deixa o elogio na palavra. Deixa o elogio para Jesus. O elogio é para Ele. Que palavra abençoada. Não foi o pregador, mas que a palavra que é abençoada. A palavra que é boa. Que milagre maravilhoso Jesus fez. Não foi quem Jesus usou, mas foi o milagre que Jesus fez, que tem que ser elogiado. O vaso que Jesus usou não tem que ser elogiado, porque ele tem que ter só a medida correta. Só isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que maravilha. Lembre-se disso. Duas coisas. Não perca o foco do céu. Não perca. Se alegre pelo seu nome, está escrito no livro da Bíblia. E outra coisa muito importante: você é salvo. Sal não é elogiado, sal é criticado. Mas se ele tiver na medida correta, o elogio tem que ser para Jesus. O elogio tem que ser para Deus, não para o sal. Amém, irmãos? Glória a Deus. No nosso momento agora maravilhoso da Santa Ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia.